Bom, pessoal, esse negócio aí do entrega ou não entrega gera sempre uma polêmica, né? Quando é a favor, todo mundo gosta. Mas quando é contra, claro, evidente, né? Todo mundo fica puto. Mas temos que nos basear pelos acontecimentos, principalmente os acontecimentos do passado, para poder estar entendendo essa questão. Quem disse que não tem esse negócio do entrega, está enganado, viu? Está enganado. Isso acontece. Eu não vou dizer assim, por uma questão de falta de profissionalismo do clube, dependendo de qual interesse ele está defendendo. Eu não vou dizer desonestidade, não é por aí. Mas dependendo das circunstâncias, isso acontece sim. E quem é mais antigo aqui como eu, sabe muito bem do que já aconteceu aí na história desse futebol brasileiro, no caso envolvendo o Fluminense, né? Tem 3 times, gente, que eu não suporto. Não suporto. Tem os meus motivos. E estão diretamente ligados a essa questão aí de palhaçadas no passado. Os remadores aqui, o Atlético Paranaense, sim, Atlético Paranaense, eu já explico por quê, e o Internacional de Porto Alegre. O Internacional de Porto Alegre, nós já demos já cobramos aquela dívida lá de 92 esse ano. Acredito que com juros e correção monetária ficou bem pago pela questão dos acontecimentos, né? Eliminamos eles lá dentro de Porto Alegre e, enfim, todo mundo sabe da história. Mas a bronca que eu fiquei deles lá no passado foi quando eles ganharam aquela Copa do Brasil roubada da gente. Após o jogo, os jogadores deram entrevista após o jogo, debochando pela questão do pênalti, né, garfado contra a gente. Isso daí, nessa época eu já estava ali muito ligado lá ao Fluminense, prestando meus serviços. Isso me marcou muito negativamente porque merecíamos aquele título. E aí fiquei com muita raiva desse time. Pela derrota, garfada e principalmente pelo deboche que foi depois do jogo. Os remadores aqui não é só pela rivalidade e não é só por aquela questão que todo mundo sabe, de quem não torce para eles, detesta eles. Não é só por isso não. Lá em 96, né? Como eu disse, os mais antigos aí, como eu, vão entender. Lá em 96, aquele ano que o Fluminense teve a questão do rebaixamento, lá na primeira vez,
entregaram, houve pressão da torcida, preste atenção nisso, quem é dessa época sabe, houve pressão da torcida deles aqui, ó, para entregar o jogo contra o Bahia, para ajudar a fundar o Fluminense, que estava lutando contra o rebaixamento. Lembro disso claramente. Pressão da torcida deles, entrega. E jogaram contra o Bahia aqui no Rio. E entregaram. Tá entendendo o que eu tô falando? Aquele negócio. Tiveram 2 jogadores expulsos. E tomaram um golzinho esquisito ali, com falha do goleiro, que aliás, esse goleiro veio até jogar no Fluminense depois, eu fiquei pé da vida. Enfim, houve a campanhazinha do Entrega lá em 96 para ajudar a nos afundar do brasileiro, sabe? Eu não esqueci não, eu não esqueço não. E agora eu tô vendo eles falar aí que é um absurdo esse negócio do Fluminense não entrar para valer contra o Palmeiras. Cadê o profissionalismo? Tem que levar o campeonato a sério. Aqui, ó, banana para vocês. Lá quando vocês quiserem entregar lá para nos prejudicar, vocês entregaram. Aí vocês não lembram. E o seu Atlético Paranaense foi a mesma coisa. Tinha uma raivinha da gente por causa daquela questão do Ricardo Pinto, que fez palhaçada lá em Laranjeiras, ficou balançando, né, as coisas para a torcida do Fluminense, provocando. E aí acabou tomando uns cacetes lá, maior confusão, invasão de campo, eu estava lá nesse dia. Levaram isso no coração. E nesse mesmo 96, entregaram, teve campanha também da torcida do Atlético Paranaense, entrega, e entregaram contra o Criciúma, que eram os 2 que estavam ali disputando com a gente a questão do rebaixamento, Bahia e Criciúma. Os remadores entregaram aqui e o Atlético Paranaense entregou lá. Isso na época todo mundo falou que foi esquisito como foi, tomando gol besta, não correndo, né, com aquela má vontade, obedecendo a torcida, né? E agora vem falar que nós temos que jogar sério, a seriedade do brasileiro, esperamos que o Fluminense cumpra com o seu papel. Fala sério, o Fluminense já cumpriu com o papel dele esse ano de ser campeão da Taça Guanabara, campeão carioca, campeão da Libertadores, tá indo para o Mundial, já cumpriu seu papel. Agora, meu filho, é assim, joga aí esse brasileiro, se der para jogar com o time principal, joga, se não der, bota os reservas, se não der os reservas, bota o sub-20, entendeu? E na minha opinião, deveria entregar mesmo. Já entregaram contra a gente lá atrás. Seria uma boa oportunidade agora daquela vingancinha. Porque vocês gostam, né? Vocês gostam. De chegar nos outros, vocês gostam. Mas na hora que estão aí no desespero, tem que levar a sério. Principalmente jornalistazinhos aí, que estão desesperados. Porque o Fluminense... faça meu favor, entendeu? Entra lá em campo e joga. E que se dane o resultado. Queremos saber disso. Nós, como torcedores, queremos saber dessa vingancinha aí. E um outro motivo também, na minha opinião, para poder a gente ter digamos assim, uma visão diferenciada para esse jogo amanhã, é a questão do Palmeiras. 2010, eu já fiz até um vídeo explicando isso. Temos sim uma dívida com o Palmeiras.
daquele jogo lá em Barueri, eu estava lá, eu vi o que aconteceu de perto, tanto com a torcida deles, quanto com até mesmo o time em si, comissão técnica. Eu não vou ficar aqui dando detalhes que envolvem nome de pessoas, mas nós vimos lá. Eu só sei que em determinado momento, alguém chegou assim, porque a torcida lá em Barueri fica pertinho, né, do banco. Em algum momento lá, alguém muito importante chegou pra gente, falou: calma, vai dar tudo certo. E alguém muito importante do time deles. Então, Fluminense, por uma questão de justiça e quitação de dívidas do passado, no caso, cobrando desse remador aí, desse time remador aí, o que fizeram com a gente lá no passado, em 96. E no caso do Palmeiras, devolvendo a gentileza que fizeram pra gente em 2010. E todo mundo sabe disso, né? Não vamos aqui falar que não houve nada, houve sim. Tanto a torcida do Palmeiras vibrou nos gols do Fluminense como se fosse gol dele, gente. Eu estava lá, presenciei isso tudo. Tá na hora de devolver a gentileza, viu, Fluminense? E não vou falar de time que vai entrar em campo, que nós já sabemos que vão ter vários desfalques, vários jogadores importantes que nem viajaram, né? Entre eles Cano, John Arias, Ganso, Felipe Melo, Marcelo. Só aí já é meio time. E que seja assim. Coloque em campo o melhor possível no momento. E que o melhor possível nesse momento, na boa, seja para devolver a gentileza para o Palmeiras, até porque no passado eles fizeram por nós. Vitória Fluminense, não nesse jogo eu admito, né, uma não vitória. Rumo ao Mundial. E é isso aí, até breve.